Olá, senhores e senhoritas, muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma videoaula de filosofia, comentando a filosofia política do período do Renascimento. Bom, este período, o Renascimento, ele é um curto período daquilo que se chama de história geral. História geral, ou se vocês quiserem, o mais ideal seria história ocidental. A história ocidental, ela convencionou chamar um período que vai do século XV até o século XVI como um período de renascimento. Renascimento em relação à cultura. Renascimento em relação aos ideais gregos. Renascimento em relação à defesa de um pensamento livre das exigências da religião. Este pequeno período, ele é compreendido como um período de transição, um período que estaria, portanto, no meio de um pensamento dito antigo ou clássico e ele estaria entre esse período chamado de antigo e clássico e o período chamado de moderno. Então, por mais que seja um curto espaço de tempo, do século XV ao século XVI, ele é um período extremamente fértil, intelectualmente, culturalmente. É um período de formação das cidades. É um período eu diria até de consolidação de um modo de vida dito liberal, entendido liberal. É o momento em que as grandes regiões estão sendo unificadas, estão se formando aquilo que nós entendemos por nação, estão se formando as línguas modernas. Então, é um período de extrema riqueza do ponto de vista cultural. E, evidentemente, esse período, por mais curto que ele seja, ele também ele está também permeado por ideias filosóficas que irão transformar a realidade dita do final do medievo, a realidade propriamente daquilo que se entende por renascimento, para a efetivação do pensamento moderno. Então, é interessante que você tome essa aula aqui junto com os seus conhecimentos de história. Pega lá sua apostila, lembre-se da aula dos professores de vocês de história e veja lá quais foram as enormes transformações que ocorreram na Europa nesse curto período de tempo aí. Bom, a minha intenção é dividir essa filosofia do Renascimento em dois grandes blocos. Um que fala só sobre política e um outro que vai falar sobre teoria do conhecimento. Ou seja, a ideia é que a gente consiga ter a noção do que aconteceu nesse período do Renascimento que vai negar o pensamento dito clássico e que vai servir de trampolim para o pensamento moderno, tanto em relação à política quanto à teoria do conhecimento. Essa é a ideia. Acredito eu que uma aula seja necessária para as duas coisas. Uma aula para a política, uma aula para a teoria do conhecimento. E por que isso? Porque a minha intenção não é ficar exclusivamente desenvolvendo a ideia de filósofos ou de pensadores particulares aqui. Entrar detalhadamente com a exposição
do pensamento filosófico desses caras. A ideia é dar a contextualização intelectual, né? A contextualização intelectual. Haja vista que nós estamos, os vestibulares, né, eles estão cada vez mais pedindo isso, né? Se você tem a visão do conjunto, muito mais, e do Enem, né, não precisa nem falar, muito mais a visão do conjunto do que a visão só, por exemplo, do que o Maquiavel pensou, descolado, desconectado da situação histórica em que o seu pensamento pode ser construído. Certo, gente? Então vamos lá. Bom, o primeiro eu coloquei aí então a divisão dessa aula em 2 tópicos: a separação entre política e ética, opa, e a convicção de que a sociedade civil é uma invenção humana. Bom, o primeiro tópico, ele me parece ser o mais importante. Mais importante. Esse primeiro tópico, ele está concentrado diretamente no período do Renascimento. A separação entre política e ética, ela ocorreu no Renascimento. Já o segundo tópico, a crença de que a sociedade civil ela é uma criação dos homens e que, portanto, ela é uma criação artificial, ela é algo artificial, ela está no início da modernidade, né? Ela está lá no início da modernidade. Porém, claro, o Renascimento ele já é porque houve o Renascimento que essa convicção ela pôde ser estabelecida aí no início da era moderna, certo? Bom, então vamos lá. Para que a gente consiga entender, sentir a importância do que representou a separação, do que representa a separação entre política e ética, é necessário que nós lembremos como que era na antiguidade ou no período clássico. E aí, é claro, eu tenho que me reportar ao Platão e ao Aristóteles, né? Não tem como fugir. Falou de política clássica, falou de política antiga, estamos falando de Platão e Maquiavel. Bom, a primeira característica, Platão e Maquiavel, não, Platão e Aristóteles. Então, falou em filosofia política antiga, o que deve vir à mente? O que deve vir à mente? A ideia de que se pensa a política e a ação do governante como um dever ser. Ou seja, gente, como um dever ser. O que Platão e Aristóteles fazem, o que eles formulam, as suas teorias, elas estão voltadas não diretamente para a atuação do governante enquanto tal, enquanto ser real, de carne e osso. Tampouco essa filosofia política está voltada para as ações dos indivíduos reais de carne e osso, tal como elas se apresentam na realidade. Tanto Platão quanto Aristóteles estão falando sobre como deveriam ser as relações políticas. Como deveriam, portanto, ser os comportamentos do indivíduo dentro da sociedade, e isso, claro, exige a sua relação com os demais, com a coletividade, etc. E como deveria ser o comportamento do governante. Não é, de novo, gente, não é a análise ou a filosofia política dessa época, ela não se extingue na descrição da realidade ou na descrição dos fatos. Olha, na política o negócio é assim que funciona e bola para frente. Não.
A ideia é olhar para a realidade, portanto, descrevê-la, mas para superá-la. Essa é a ideia. Por isso que é o do dever ser. E lógico, gente, quando nós estamos falando em dever ser, aquele vir a ser, é óbvio que tem que entrar a ideia de ética, de um comportamento baseado em princípios. Princípios tais como a virtude, ou a excelência. No caso dos gregos, a ideia de excelência. Então, nós temos princípios, vamos ver se ficou claro, né? Lá na filosofia clássica. Nós temos princípios universais, nós temos princípios transcendentes. Esses princípios, eles não interessa como que eles foram estabelecidos e etc. Para isso você tem aula de filosofia política de Platão e Aristóteles, mas esses princípios, eles são estabelecidos, eles são estipulados, e o homem real, ele deve se adequar a eles. O homem real, ele deve se adequar a esses princípios. Portanto, a ação do homem real, ela, na maior parte das vezes, ficará sempre aquém, ela ficará sempre abaixo daquilo que deveria ser a sua ação, né? E por quê? Porque nós estamos falando de princípios que são universais, que são absolutos e que são verdadeiros em si. E como o ser humano é um sujeito de carne e osso, evidentemente ele nunca vai conseguir chegar a essa ideia de perfeição. De perfeição. E por fim, gente, essa ligação entre política e ética no Renascimento, na época clássica, ela pode ser designada também como uma formulinha muito básica. O bom cidadão, a boa pessoa, ela necessariamente será um bom governante. Olha só que coisa maravilhosa. Isso significa que existe uma relação direta entre ser uma pessoa ética e governar bem uma região, seja ela qual for. Onde isso fica claro? No Platão, né? Platão vai falar das duas uma. Claro que eu estou parafraseando, né? Ele vai dizer, das duas uma, ou o rei ou o governante, ele se torna filósofo, ou o filósofo se torna rei. Essas duas coisas, essas duas categorias, filósofo e governante, elas têm que andar juntas. Não pode ser separado. Não passa pela cabeça do Platão e também do Aristóteles, enfim, que um sujeito dito bom, no sentido moral e ético do termo, que um sujeito honesto, vamos colocar mais simples, né? Que um sujeito honesto, ele fará um governo desonesto. Isso não passa pela cabeça, pela mentalidade da filosofia antiga. Então, como eu disse, é uma relação direta entre uma coisa e outra. Quanto mais justo eu for, caso eu administre uma cidade, mais justa ela será. E ponto final. E ponto final. Portanto, e aí a gente poderia ir para o Aristóteles, as virtudes que o indivíduo conquista com o passar do tempo, né, parênteses, nós temos 2 aulas sobre a ética aristotélica, se você quiser dar uma olhada aí no canal que você vai achar. Então, se a virtude para o Aristóteles ela é uma conquista no sentido de construção, né, da sua construção por parte do indivíduo, as virtudes elas serão refletidas simplesmente quando o sujeito administrar a sociedade. Certo?
um sujeito bom será, né, o indivíduo bom, ele, de novo, administrará bem a cidade. Ponto final. Certo? Bom, se isso está claro, o que acontece é que no Renascimento, e aí especificamente com o senhor Maquiavel, essa relação ela será cortada. Dirá o Maquiavel. Em hipótese alguma, quando nós pegamos os registros históricos, olha só, gente, que coisa. Quando nós pegamos os registros históricos, o que nós vemos é justamente uma separação da esfera da ética ou da moral de um lado e da esfera política de outro. Ou seja, as ações próprias de alguém que deve governar a cidade, ou que mais do que deve, né? De que as ações de alguém que governa a cidade, elas não têm nada de moral. Elas não obedecem à ética da vida boa ou da eudaimonia, que era a ética que se dizia da antiguidade. Muito pelo contrário. As pessoas, o que ele chamará de príncipe, né? Os príncipes, eles, os melhores príncipes, né? Os melhores príncipes, os príncipes que ficaram mais conhecidos ao longo da história, que ficaram mais tempo no poder, que conquistaram mais territórios, foram justamente aqueles que não agiram de forma ética. Ou foram aqueles que não agiram de acordo com a moral cristã. Esse é o ponto. E, gente, parece ser óbvio, né? Quer dizer, quando a gente escuta o Platão e o Aristóteles dizendo assim, olha, se uma pessoa é boa, o seu governo também será bom, a gente fala assim, não é verdade, né? A gente, meio que intuitivamente, né? A gente fala assim, não, nossa, nada a ver, que pensamento mais tosco. Mas olha o que aconteceu com a nossa política. Olha o cenário da nossa política. Você tinha um cara preso que até um determinado momento ele era elegível. E depois de um tempo ele se tornou inelegível. Ainda assim, haviam representantes das suas ideias, né? Vamos colocar assim, haviam representantes das suas ideias. E do outro lado, você tinha um sujeito que fez toda uma defesa, uma apologia da anticorrupção, né? Da importância da Lava Jato e etc. Um sujeito ilibado, alguém que não tinha nenhum processo. E o que a gente fez? O que 1/3 da população fez? Comprou essa ideia. Falou, eu vou votar num ladrão, e até hoje é assim, né? E até hoje as pessoas estão divididas nesses dois opostos aí. Eu vou votar nesse ladrão aí? Imagina, eu vou votar no outro. Não fez nada, mas também não roubou, né? Passou lá mais de 30 anos, fez uma carreira política, no sentido mesmo literal, o cara é um profissional da política. Ele passou lá 30 e poucos anos, não fez absolutamente nada, porém não roubou. Então é nesse aqui que nós vamos, né? É esse que nós vai, né? É esse que nós vai.
Esse que é o ponto. Por quê? Porque votar em alguém que roubou, votar em alguém corrupto, com certeza levará a uma política corrupta. E, velho, olha aí a realidade. Olha como que o país está sendo administrado por aquele que era um sujeito ilibado, né? Por aquele que era um sujeito que não tinha nenhum processo sobre as costas. Sobre as costas. Então, veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa que é a verdade. Mas ainda assim nós acreditamos, né? Ainda assim nós acreditamos. Bom, o segundo ponto é esse aqui da convicção de que a sociedade civil é uma criação, uma invenção, portanto que a sociedade civil ela é artificial, ou seja, criada pelo homem. Bom, quanto a este ponto, nós estamos nos referindo principalmente àquela corrente da filosofia política que ficou conhecida como os contratualistas. Esses caras, eles não são do Renascimento, certo? Por que eu os coloco aqui? Porque essa é uma mudança drástica em relação ao pensamento filosófico da antiguidade. Né? Da antiguidade. Então, como o Renascimento, entendido lá pelos humanistas, né? Aquele conjunto de intelectuais, tudo aquilo lá que você estudou em história, certo? Conjunto de intelectuais que davam uma valorização aos ideais greco-romanos, aos ideais de virtude, aos ideais antropocêntricos, enfim. É claro que quando nós chegamos na modernidade, quando se coloca essa ideia de que a sociedade civil é uma invenção humana, é claro que essa ideia ela está ancorada, ela está baseada nessa perspectiva de homem que foi forjada, que foi criada no Renascimento. É por isso que eu estou colocando aqui essa mudança. Tudo bem? Né? Fique claro que não é uma mudança que ocorre propriamente no Renascimento, mas que tem raízes no Renascimento. Beleza? Essa é a ideia. Bom, então vamos, claro, tal como fizemos lá na separação entre política e ética, vamos pensar como que era a ideia de sociedade civil na antiguidade, no período clássico, e como ela passou a ser. Certo? Essa é a ideia. Bom, então, de novo, claro, quando nós estamos falando da antiguidade, a gente só fala de Platão e Aristóteles mesmo. Por quê? Porque, como nós somos muito preconceituosos, a gente toma o Santo Agostinho como se fosse um Platão cristianizado e o Tomás de Aquino como se fosse um Aristóteles cristianizado. Né? É claro que isso não é verdade, mas para o vestibular é. Né? Isso que dói no coração, dói na alma, mas bola para frente e vamos nessa. Bom, o universo grego, o mundo grego, ele é chamado de cosmos. Né? O grego se referia ao mundo como cosmos. E cosmos, gente, ele tem um significado muito interessante. Né? Essa palavra, ela deriva outras palavras muito interessantes que nós modernos não conseguimos estabelecer semelhanças. Isso por quê? Porque cosmos pode significar mundo em grego, mas também pode significar beleza. Beleza. Veja que hoje nós temos duas palavras que, né, você coloca lá mundo e beleza, você não vê relação. Mas para o grego existia uma relação. Quer dizer, o mundo, ou seja, o cosmos grego, ele funciona de modo harmônico, de modo
padronizado, de modo pré-determinado. De modo pré-determinado. Ou seja, todas as coisas que existem no mundo, elas existem porque tem uma função para existir. Se não tivesse essa função, elas não existiriam. Então veja que é uma harmonia pré-estabelecida. Tudo tem um porquê, tudo tem o seu lugar definido no espaço, tudo tem a sua função já pré-determinada. E é o funcionamento, o bom funcionamento de todos esses elementos que confere beleza ao mundo. Certo? Então, repetindo, existe um negócio chamado mundo e todas as coisas que estão dentro do mundo, elas funcionam a partir de uma organização transcendente, né? De uma organização pré-definida, definida pelo logos, definida pela própria racionalidade, né? Que não vem, esse não é o ponto maior aqui para a gente destacar. Então, a beleza ela está quando a beleza ela ocorre, né? A beleza ela existe quando estes elementos eles agem de modo sincrônico. Quando estes elementos eles agem, portanto, se relacionando com os outros. Certo? Então você olha lá para a natureza, você tem a abelhinha ela tem o porquê de fazer o mel, afinal de contas, o mel vai a outro animalzinho, vai lá e vai pegar. Esse animalzinho vai ser depois comido por não sei quem. E depois, né? Então você faz todas aquelas cadeias de interações, né? E essas cadeias de interações, elas são sinônimas de beleza, E, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a sociedade, ela é um desses elementos que compõem o mundo. Essa é a crença. A sociedade, ela é vamos colocar entre aspas, ela é uma das essências do mundo. Isso significa que o mundo não é mundo se não há sociedade. Tá vendo o ponto? A ideia, e aí é no sentido platônico mesmo, né? no termo técnico, a ideia de família, de sociedade, ela está no mundo das ideias. Então, um mundo real, um mundo sensível, onde não exista sociedade civil, é um mundo falso. Quer dizer, o mundo é falso de qualquer jeito, certo? Mas uma sociedade, isso por Platão, lógico, mas uma sociedade real, concreta, em que as pessoas não se organizam por meio da família, é uma sociedade que está muito abaixo, no sentido ontológico do termo, né, ela está muito abaixo de uma sociedade em que as pessoas se organizam mediante a família, por famílias. Certo? Esse é o ponto. Né? Então, gente, é um pressuposto. Quer dizer, o homem, ele nasceu naturalmente para a política. E a política aqui, gente, que fique claro, né, não é exercer cargos públicos, igual no sentido lá político que a gente estava falando de Maquiavel, etc. Não, aqui a política é entendida como a atuação do homem na esfera pública. Na esfera pública. Então, o homem, essa é a convicção do período clássico. O homem nasceu
ou o homem se constitui, ou o homem atinge a sua perfeição enquanto ser humano, na medida em que ele se relaciona publicamente, na medida em que ele mantém relações com outro indivíduo, e que dessas relações sejam possíveis as criações das legislações. Ou seja, as legislações, ou o conjunto, né, de regras e de leis, eles são feitos a partir dessa necessidade inerente ao homem. Inerente ao homem. É por isso, gente, é por isso que as leis, elas estarão, né, as leis jurídicas, desculpa a redundância, mas só para distinguir as leis das quais falam lá os jusnaturalistas, né, os contratualistas, essas leis criadas pelos indivíduos, elas servem para elas só são reflexos, da própria essência humana, essência humana. Então, quer dizer, existe é impensável uma sociedade que não seja uma sociedade civil. É impensável um mundo em que não exista sociedade. É impensável um mundo em que não exista família. É impensável um mundo que não exista religião. É impensável um mundo que não exista Estado. É impensável um mundo que não exista instituições educacionais. Esse é o ponto. Né? Por quê? Porque todas essas coisas compõem o mundo. Compõem o mundo. Certo? Já no caso, então, dos contratualistas, a questão ela se inverte. Ou a questão ela é posta sobre um outro prisma. Por quê? Porque os contratualistas, eles partem da ideia de que existia um estado de natureza e que nesse estado de natureza não havia uma sociedade civil. Uma sociedade, portanto, de cidadãos. Não existia essa sociedade. Existia grupos de pessoas, mas que não se relacionavam de forma cívica, que se relacionavam de acordo com os seus direitos naturais. Portanto, seguindo um comportamento baseado a partir das leis naturais. Leis essas que eles acreditavam que nasciam com ele, claro, né? Por isso que são leis naturais. E o que os contratualistas dirão? Eles falarão o seguinte: olha, o fato da gente viver em sociedade, ou seja, o fato da gente viver dentro de um ambiente em que nós criamos leis, em que os homens criam leis para que o convívio ele seja o melhor possível, ou o melhor na medida do possível, acho que seria melhor colocado assim, né? Esse Estado, ele foi, na verdade, uma escolha do homem. O homem não é um animal político, como dizia lá o Aristóteles. Muito pelo contrário, é só você pensar em Hobbes, você tem conhecimento de Hobbes de algum lugar. O homem é lobo do homem. Pronto, velho, já deu para entender. Já deu para entender essa diferença entre o homem é um animal político, portanto, o homem ele se constitui enquanto agente da esfera pública, por isso que os homens, né, por isso que os seres do sexo masculino, eles têm um grau ontológico superior ao das mulheres. Por quê? Porque a mulher não convive na esfera pública, só na esfera privada. E o que os contratualistas estão dizendo, eles estão falando, olha, não é assim, não é assim. O fato da gente hoje, e o hoje deles é do século XVII, o fato da gente hoje viver
dentro de um território com leis comuns criadas por nós mesmos, é uma escolha. Nós poderíamos ter continuado a viver no que nós estamos chamando de estado de natureza. Nós só não estamos mais vivendo nesse estado porque nós acreditamos que um estado chamado civil, ou seja, um estado composto por leis produzidas por nós mesmos, seria um estado melhor para se viver do que um estado de natureza em que não há essas leis escritas, mas apenas leis naturais. Certo, gente? Então, eu espero que com esta aula, né, você consiga entender que a ideia do dever ser, o cidadão, para ser cidadão, ele deve ser assim. O governante, para ser governante, ele deve ser assim. Essa ideia do dever ser, a partir do Renascimento, ela é eliminada. A filosofia política do Renascimento e da modernidade, ela será uma filosofia política muito mais arraigada à realidade e, em alguns casos, ela estará tão arraigada na realidade que ela se transformará, ela deixará de ser filosofia política para ser ciência política. É esse o termo mais apropriado ao Maquiavel, fundador da ciência política. Por quê? Porque ele não quer mais saber dessa ideia do dever ser, como que deveria ser o governante. Ele vai, como eu já suscitei aqui, e como nós veremos nas aulas sobre o Maquiavel, ele irá partir da realidade histórica, do mundo tal qual é, não de um mundo das ideias, como Platão, e não também de um mundo estabelecido por princípios de virtude e de excelência, enfim, da que o Aristóteles acreditava. Certo, moçada? Espero, então, que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham gostado e vamos aí seguindo o nosso caminho pelo pensamento ocidental. Beleza? Nos vemos nas próximas aulas. A próxima aula a ser publicada aqui no canal será sobre a teoria do conhecimento no Renascimento. Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre Galileu, sobre Copérnico, sobre o pensamento heliocêntrico. O pensamento heliocêntrico. Tudo bem, gente? Valeu então, moçada. Muito obrigado pela companhia. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!